Pai do Senhor para todos, mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante relacionado à cristologia. A temática de hoje é a seguinte: qual o significado do nome INRI na cruz de Jesus? Qual o significado do nome INRI na cruz de Jesus? O que significa essa expressão INRI e como ela se aplica aos cristãos nos dias atuais? O significado e a aplicação de Jesus como Messias estão intensamente ligados ao plano de Deus, ao plano que ele estabeleceu desde a eternidade para redimir o seu povo. Enquanto que os fariseus, os saduceus e a grande maioria dos judeus esperavam por um rei terreno, por um líder político que levasse Israel a uma vitória contra os seus inimigos e que os livrasse da escravidão política, podemos assim dizer, de Roma, Jesus vem e não corresponde a estas expectativas. A mensagem de Jesus, ela transcendia o que era esperado. Em vez de pregar algo para a humanidade, no sentido de ser algo terreno, uma promessa terrena, simplesmente, Jesus prega uma mensagem muito além, muito transcendente, que aponta para algo muito maior e eterno. Então, antes de dar continuidade, eu quero pedir para você que se interessa por esse tipo de conteúdo, a se inscrever aqui no canal, você que ainda não é inscrito, clica no sininho para receber as notificações, dá um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, isso é muito importante para que o YouTube repasse esse conteúdo para mais pessoas. É importante também que você comente aqui embaixo o que você achar desse vídeo, o que você achar de tudo que for falado aqui e até mesmo para compartilhar conosco alguma ideia de alguma outra temática que você queira que seja falado aqui. Então vamos lá, dando continuidade. Os líderes religiosos da época de Jesus, eles consideravam Jesus como um blasfemador, né? E não reconheciam ele como o Messias esperado, porque as suas posições, como falei anteriormente, eram diferentes do que eles esperavam, as suas pregações eram diferentes de tudo aquilo que eles esperavam. Então eles, na verdade, não compreendiam o plano, o propósito de Deus, né, que ultrapassava muito a ideia de um reino terreno que venceria simplesmente os inimigos do mundo da época. Em vez disso, Deus envia o seu Filho unigênito para derrotar o pecado, a morte e abrindo assim um reino eterno para todos que o aceitassem e o reconhecessem como quem de fato ele é, o Messias prometido. Agora, o que significa essa expressão, essa sigla, melhor dizendo, INRI? INRI, na verdade, é uma abreviação latina, que eu vou deixar agora aqui embaixo para você ver como exatamente é em latim o significado dessa sigla INRI, que traduzida quer dizer Jesus de Nazaré, rei dos judeus. O interessante é que na cultura romana daquela época, toda pessoa executada tinha uma placa indicando o crime pelo qual ela estava sendo punida. No caso, se alguém roubou, se era ladrão, estava lá indicando aqueles crimes ou o crime que ela cometeu e porque foi condenado e assim sucessivamente. Mas com o propósito de proporcionar um aviso ao público e aumentar a vergonha dos condenados. Era esse o propósito dessa placa indicando o crime que aquele condenado cometeu. Então, apesar de fazerem o título Rei dos Judeus e também uma coroa de espinhos
no intuito de zombar da pessoa de Jesus, Deus, ele mudou toda aquela intenção que foi feita e usou ou utilizou disto para proclamar o seu filho, mesmo em meio ao êxtase do seu sofrimento, como o rei que ele na verdade é. Agora, por que essa expressão ou essa sigla INRI está escrita em latim ali sobre a cruz de Jesus? Essa mensagem que está escrita em latim é porque durante a época de Jesus o latim era a língua oficial do Império Romano e que exercia um maior controle sobre a região onde Jesus ele foi crucificado. O Pôncio Pilatos, que era tipo o prefeito romano responsável ali pela condenação de Jesus, ele ordenou que se escrevesse a acusação em latim, em grego e também em hebraico. Por quê? Para que isso garantisse que todos os que estavam ali presentes pudessem compreender o motivo da punição. Por isso, nesses 3 idiomas. Esta prática era muito comum na época para garantir a compreensão pública das sentenças e reforçar a autoridade do império. Agora, por que os líderes religiosos eles se opuseram a que Pilatos escrevesse essa sigla INRI na cruz de Jesus? Os líderes religiosos da época se opuseram a Pilatos por essa sigla sobre a cruz de Cristo, porque o título Rei dos Judeus tinha implicações políticas e proféticas muito significativas. De acordo com a crença judaica, o título Rei dos Judeus não era apenas uma questão de liderança terrena, mas também estava ligado às profecias messiânicas do Antigo Testamento. Então, por isso que isso passa a preocupar toda a liderança religiosa, tanto dos fariseus como dos saduceus, porque isso tinha uma importância política e profética quando se coloca Rei dos Judeus sobre a cruz de Jesus. No Antigo Testamento, os líderes de Israel haviam clamado por um rei humano para governá-los. Apesar da advertência de Samuel sobre as consequências desse desejo, Deus concedeu-lhes um rei humano, mas também prometeu enviar o Messias, que governaria eternamente sobre o trono de Davi. Pilatos, embora não tenha encontrado fundamentos legais para acusar Jesus de crimes merecedores de crucificação, mas ele cedeu, no entanto, às pressões políticas e religiosas da época ao permitir a sua execução, a execução de Jesus. No entanto, ao ordenar a inscrição da placa acima da cruz, ele causa uma indignação entre os líderes religiosos daquela época. Eles argumentaram que a placa deveria indicar que Jesus afirmava ser o rei dos judeus, insinuando blasfêmia. Essa era a real acusação. No entanto, Pilatos ele optou por manter a inscrição conforme estava, interpretando-a mais como um título do que uma confissão de Jesus. É claro que Pilatos ele cedeu às pressões políticas e religiosas, mas ele quis um pouco que tirar o seu corpo fora, como que se não sendo culpado de dar aquela sentença. Você sabe muito bem que ele até lavou as suas mãos. Só que antes dele sentenciar Jesus, a sua mulher foi avisada à noite em sonho e o advertiu para que não fizesse nada contra aquele homem, porque dizia ela que no sonho Deus o falava que aquele homem, Jesus de Nazaré, era justo. Então Pilatos foi até avisado pelo próprio Deus da pessoa de Jesus, de quem seria Jesus e da responsabilidade que ele tinha em mãos. Não era um ser comum,
mas era o Messias que estava diante dele. Então, de certa forma, ele cede às pressões, mas ele quer meio que se isentar, como que dizendo, a culpa não é minha, eu estou lavando as minhas mãos. E ele ainda manda colocar essa sigla INRI sobre a cruz de Jesus. Mas, assim que Pilatos escreve INRI na cruz de Jesus, os líderes religiosos judaicos, eles interpretaram isso como uma tentativa de afirmar a autoridade de Jesus como rei dos judeus, o Messias prometido. No entanto, eles rejeitaram essa ideia porque não conheciam Jesus como Messias e temiam que sua proclamação como rei pudesse desafiar o domínio político e religioso dele sobre o povo. Em vez disso, eles viram isso como uma ameaça à sua própria autoridade e influência. Porque se eles, que eram os líderes religiosos da época, estavam contra a pessoa de Jesus, menosprezando aquilo que ele pregava, mesmo tendo Jesus uma grande quantidade de pessoas ao seu lado, para onde ele ia, apoiando Jesus, acreditando na sua mensagem, alguns, é claro, por puro interesse de receber milagres ou de serem alimentados, já que Jesus multiplicava pães, multiplicava peixes. Outros iam simplesmente para procurar alguma falha em Jesus, até mesmo recebendo ordem dos fariseus e dos saduceus. Então, foi arquitetado um projeto para que conseguissem chegar a esse ponto de colocarem Jesus para ser julgado diante de Pôncio Pilatos, juntamente com Barrabás, e como era de costume, já que era Páscoa, um daqueles presos deveriam ser solto. E como todos nós sabemos, o povo escolheu que Barrabás fosse solto e que Jesus fosse condenado à morte de cruz. E assim foi feito. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que o plano divino para a humanidade teve o seu início na eternidade. Nós podemos perceber que o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, prefigura o Novo Testamento, a nova aliança, que trouxe a salvação ao mundo. Nós vamos observar mais de perto as alianças, começando com a aliança entre Deus e Abraão no Antigo Testamento. Na aliança de Deus com Abraão, por exemplo, vemos a promessa de uma aliança eterna, onde Deus seria o Deus de Abraão e de sua descendência, conforme Gênesis capítulo 17, versículo 7. Essa aliança eterna prenunciou a nova aliança que Jesus estabeleceria, como ele mesmo mencionou na última ceia, em Marcos capítulo 14, versículos 23 e 24. O propósito das antigas e novas alianças era estabelecer um relacionamento entre Deus e o homem, proporcionando um meio de redimir o homem do pecado. Paulo, em Romanos, no capítulo de número 4, ele explica a conexão entre a aliança de Deus com Abraão e nós, destacando que somos salvos pela fé e não pelas obras. Além de seu papel como Messias ou Salvador, Jesus desempenha também o papel de rei dos judeus. No Antigo Testamento, os israelitas eram liderados por profetas, sacerdotes e reis separadamente. No entanto, Jesus é descrito como sendo todos esses em um. É isso mesmo, como revelado no Apocalipse, onde ele é chamado de o soberano dos reis da terra, no capítulo 1 e versículo 5. Ele não é apenas o rei dos judeus, mas também o governante de todos os reis da terra. É o que diz Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, que em sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tornando-se ele, assim, o nosso rei. Jesus é profeta, segundo a Bíblia, é sacerdote e é rei para todos aqueles que o seguem. Então, para concluirmos esse assunto, esse vídeo de hoje, mas antes mesmo de concluir, eu quero convidar você que queira aprender mais sobre a palavra de Deus. Aqui embaixo eu vou deixar o link do curso Qualidade Bíblica, onde você pode aprender a interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É um vídeo todo em videoaulas
que com certeza vai ajudar muito você a crescer no conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus. Desde o princípio dos tempos, para encerrarmos, Deus tinha um plano para trazer salvação a toda a terra. O título INRI faz parte desse plano maior, trazendo redenção e salvação para todos que acreditam. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, por toda a eternidade. Então, para concluir, em definitivo, eu quero dizer para você que nada do que aconteceu em toda a Bíblia, mais especificamente no ministério de Jesus, foi por acaso. E até mesmo a decisão de Pilatos de colocar na cruz de Jesus essa sigla INRI. E isso foi um agir de Deus para que o seu filho, mesmo em meio ao sacrifício que ele estava oferecendo em prol de toda a humanidade, fosse destacado para que Satanás visse, para que todos vissem que ele não estava ali como alguém que estava sendo morto porque não tinha poder, porque era um coitado, mas porque ele mesmo deu a sua vida por amor a toda a humanidade, por amor à sua vida, à sua família, por amor a nossas vidas. Então, quando Deus ele intervém, podemos assim dizer, em todo o processo de sofrimento de Jesus, até mesmo, aliás, do nascimento ao sofrimento final da crucificação, Deus trabalha no coração de Pilatos para que aquela expressão fosse escrita na cruz de Cristo, para que fosse informada a todos que ali estavam e às pessoas futuras que viriam a existir, as futuras gerações, como a nossa do século 21, que quem estava ali morrendo naquela cruz é aquele que é e sempre será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Compartilhe esse vídeo com mais alguém para que entenda quem de fato é Jesus e para que possam ser abençoados através dessa palavra nesse instante. Que Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família em nome de Jesus.